Estou aqui para falar de sucesso. A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Se você não tem uma visão de para onde vai, e se não tem um objetivo de para onde está indo, você vai à deriva e nunca acaba em lugar nenhum. Como você sabe, nasci em 47 na Áustria, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso tive muita sorte. Afinal de contas, eu realmente não gostava da Áustria quando nasci. Mal podia esperar para sair de lá. Eu não podia me ver me tornando um fazendeiro, ou um operário de fábrica, ou algo assim. Embora meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Mas essa era a visão deles, não a minha. Minha visão era totalmente diferente. Senti que nasci para algo especial, para algo único, para algo grandioso. Então, um dia fui para a escola. Lembro que eu tinha 11 anos de idade. E eles estavam passando um documentário sobre a América. E eles mostraram neste documentário as enormes construções, enormes arranha-céus, enormes pontes, as estradas de 6 pistas. E todas essas coisas que eu disse para mim mesmo, é onde eu quero estar. Eu não quero estar aqui nessas pequenas casinhas e estes pequenos prédios. Eu quero estar na América. Um dia, depois da escola, passei por uma loja em Graz. Entrei, olhei à minha volta e depois vi uma revista. Vi uma revista de fisiculturismo que tinha o Reg Park na capa. Reg Park era então 3 vezes Mr. Universo. Eu o vi em uma grande tela como Hércules. Li e disse para mim mesmo, uau, este é o plano para a minha vida. Isto é exatamente o que eu quero fazer. Quero me tornar um bodybuilder campeão como o Reg Park. Eu quero estar em filmes como Reg Park. Quero ganhar milhões de dólares e ser rico e famoso como Reg Park. Era tão bom saber para onde eu estava indo. Imagina que a maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Ele sabia para onde estava indo. Vou me tornar um bodybuilder campeão, como ele. Portanto, era só uma questão de como fazer isso. Fiquei tão aliviado, porque quando você tem um objetivo, quando você tem uma visão, tudo se torna fácil. Então, as pessoas sempre me perguntavam quando me viam na academia treinando muito: por que você malha tanto? 5 horas, 6 horas por dia e tem sempre um sorriso no rosto. Eu dizia a eles o tempo todo, porque estou focado em meu objetivo. O título de Mr. Universo. Cada repetição que faço me aproxima do meu objetivo, para tornar esta visão uma realidade. Cada série que faço, cada repetição, cada peso que eu levanto me aproxima mais de tornar o meu objetivo uma realidade. Por isso, mal podia esperar para fazer outro agachamento com 220 quilos. Mal podia esperar para fazer de novo outros 2.000 abdominais. Mal podia esperar pelo próximo exercício. Quando eu tinha 20 anos, fui a Londres e ganhei o concurso Mr. Universo. Eu era o mais jovem de todos os tempos. E foi porque eu tinha um objetivo. Deixe-me dizer uma coisa, visualizar seu objetivo e ir atrás dele o torna divertido. Você tem que ter um objetivo, não importa o que você faça na vida, você tem que ter um propósito. 74% odeiam seu trabalho nos Estados Unidos. Isso não é muito diferente quando você vem para a Europa. A maioria das pessoas não gosta do que está fazendo, porque elas não tinham realmente um objetivo e o seguiram. Elas simplesmente não têm direção, ficam à deriva e de repente, se houver uma vaga, eles conseguem um emprego porque têm que trabalhar. Mas então, quando se trabalha, é uma tarefa. É um trabalho. Não é divertido. Se você acha que apenas 1/4 das pessoas realmente gostam do que estão fazendo na vida, é incrível se você pensar sobre isso. Então eu me senti tão abençoado que soube o que estava fazendo. É como um estudante de medicina que estuda e sabe que quer ser médico. Você sabe para onde ir. E a mesma coisa é também na política. Lembro que na política eu tinha uma visão muito clara de que eu seria o líder da Califórnia. Isso era o mais longe que eu podia ir.
porque eu não nasci nos Estados Unidos, não podia concorrer à presidência, mas para ser o governador do 5º maior estado, eu deveria dizer que o maior estado, a 5ª maior economia do mundo, era para mim o título final. A conquista final na política. Muitas pessoas se aproximaram de mim e disseram: por que você não participa de algo menor? Você nunca vai conseguir. Eu me candidatei a governador e 2 meses depois me tornei o governador da Califórnia, porque eu tinha uma visão muito clara do que eu ia fazer com a Califórnia. Então a regra número 1, tenha uma visão. A regra número 2 é: não dê ouvido aos opositores. Não dê ouvidos aos pessimistas. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu ouvi das pessoas foi: isso é impossível. Isso não pode ser feito. Ou não. Foi o que eu ouvi. E é claro, eu mostrei às pessoas que isso pode ser feito. Então, sempre que alguém dizia não pode ser feito, eu ouvia sim, pode ser feito. Quando eles disseram não, eu ouvi sim. E quando eles disseram é impossível, eu ouvi é possível. Eu acredito firmemente no que Nelson Mandela disse. Tudo é sempre impossível até que alguém o faça. E eu vou mostrar a eles. Talvez isso nunca tenha sido feito antes. Por mim, tudo bem. Mas eu vou fazer. E eu não dei ouvido aos pessimistas. É sobre o trabalho árduo que você faz. E eu disse a mim mesmo, no fisiculturismo, treinei 5 ou 6 horas por dia, agora eu vou fazer a mesma coisa para atuar. E é claro, fui para as universidades para estudar inglês. Estudei eliminação de sotaque, aulas de atuação e tudo isso. Durante todo o dia, eu trabalhei. Em um curto período de tempo, fiz um filme chamado Hércules, em Nova York. E claro, foi direto para o lixo. Mas eu não desanimei, e eu ainda tinha a mesma visão. E então, de repente, fiz The Streets of San Francisco, The Great Bodyguard, Pumping Iron, The Villain. Então, de repente, Dino De Laurentiis e Universal Studio me pediram para estrelar em Conan, o Bárbaro. E depois que eu fiz Conan, o Bárbaro, em uma entrevista coletiva, o diretor, que era John Milius, disse: se não tivéssemos o Arnold, teríamos que construir um. Então pense nisso. O mesmo corpo que eles disseram que não vai funcionar, porque o momento não é oportuno. Alguns anos depois, estou fazendo Conan no Bárbaro, e foi sucesso de bilheteria quando saiu no verão de 82. E o diretor disse: se ele não tivesse seu corpo, nós teríamos que construir um. Então, de repente, meu corpo se tornou um ativo, outra vantagem. E a mesma coisa aconteceu com Terminator. Depois que terminamos de filmar O Exterminador do Futuro, Jim Cameron disse à imprensa: se Arnold não tivesse tido aquele sotaque, nem tivesse falado como uma máquina, eu não acho que o filme teria funcionado. Então pense sobre isso. O corpo e o sotaque que atacaram foram uma vantagem. Mas eu não dei ouvidos a esses perdedores. Eu não os escutei. E a realidade é que não se pode ouvir os pessimistas. É uma lição muito importante para todos vocês. Quando alguém lhe diz, é uma ideia estúpida, você em sua mente só tem que dizer: cuide de sua vida, seu idiota. O que você sabe? Eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E qualquer coisa que estivesse fora das linhas, eu não tinha tempo para isso. Eu joguei com gripe, joguei com uma febre de quase 39 graus, cara. Uau! Esse obstáculo não pode me definir. Ele não vai me paralisar. Não será responsável por me afastar do esporte que amo.
E eu vou me aposentar nos meus próprios termos. Porque quando eu me aposentar, eu não quero ter que dizer: gostaria de ter feito mais. Eu assisti ao Magic jogar, o Michael jogar, e os via fazer essas jogadas incríveis e disse a mim mesmo: posso chegar a esse nível? Não sei, mas vamos descobrir. Quem seria Shaq se ele tivesse sua ética de trabalho? O maior de todos os tempos. Se Shaq tivesse sua ética, O maior de todos seria os o maior. tempos, com certeza. E ele seria o primeiro a te dizer isso. Com certeza, esse cara tem uma força que eu nunca tinha visto. Era uma loucura. Homens desse tamanho geralmente são um pouco tímidos. Não querem ser altos, eles não querem ser grandes, mas ele não se importava com isso. Ele era mau, desagradável, competitivo, vingativo. Ele era. E eu gostaria que ele estivesse no jazz. Sim, eu teria 12 anéis. Sim, porque eu não lido com pessoas que nesse nível não se comprometem, mas agem como se o fizessem. Eu não aceito isso. Não aceito. Ele disse: ok, Kobe não me passa a bola. E a mídia estava se aproveitando disso e comentando todo tipo de coisa. E eu dizia: bem, se você estivesse em forma, enquanto eu vou pro contra-ataque, volto e vou pro contra-ataque de novo. Durante todo esse tempo você está indo pro contra-ataque pela primeira vez. O que você quer que eu faça? Muitas das nossas diferenças... Eles vieram disso. Surgiram a partir disso. Embora ele fosse mais velho que você o enfrentou, você não se importava. Eu não me importava. Desde o primeiro dia. Veja, eu tenho certeza de que Rick Fox, meus colegas de equipe, todos pensaram que eu estava completamente louco no dia em que Shaq e eu brigamos. Depois daquele dia, eles diziam: ok, Kobe, você está louco. De porrada? Não vou negar isso. Sabe, há um nível de respeito, e para o Shaq também, a princípio. E ele me disse que aquele dia foi um grande ponto de virada para ele, porque geralmente ele estava acostumado a falar mal e dizer o que queria, e ninguém realmente aparecia e o desafiava. E quando ele me viu, ele pensou: esse cara é louco. Tudo bem, eu posso ganhar com isso. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma lista de desejos. Eles costumavam fazer os rankings Street Smith de jogadores de basquete. Eu não estava em lugar nenhum. Tinha 1,80 m, era magro, pesava 72 quilos e estava em 57º lugar na lista. E o que eu fazia era ver quem estava em 56º, 55º e assim por diante, até o número 1. Para ver quem eram esses jogadores, em quais times eles jogavam. Quando íamos a algum torneio da AAU, eu começava a caçá-los no ensino médio, e essa se tornou a minha missão: marcar esses 56 nomes, persegui-los e superá-los. E aos 13 anos eu estava me preparando para o futuro, porque minha estratégia não era ser melhor do que você aos 13 anos, era ser melhor do que você quando estivesse jogando o seu melhor. Quando eu observava esses jogadores, eu os avaliava e eu via quais eram seus pontos fortes e fracos. Como eles encaravam o jogo? Jogavam de forma tonta? Jogavam de forma desajeitada? Eram bons porque eram maiores e mais fortes do que todos os outros? Ou jogavam com inteligência e habilidade? E quando eu jogava com meus pontos fracos, não com meus pontos fortes, mas com meus pontos fracos, porque quando você joga durante o verão, há muitas partidas, então não importa muito a habilidade. Então, quando você vai melhorar? Mas quando você joga em uma competição, você joga apenas com seus pontos fortes, porque você quer vencer. Portanto, nos jogos de verão, trabalhei nas áreas em que eu era fraco, como arremesso com a mão esquerda, arremesso com salto ou arremesso da área de lance livre. Eu tinha uma estratégia. E então, aos 17 anos, meu jogo já estava completo, e eu vejo jogadores com quem joguei quando eu tinha 13 anos, e vejo que eles continuam fazendo a mesma coisa agora com 17. Agora você tem um problema. É claro. Muito bom. Eu acertei 5 bolas aéreas na TV nacional, na frente de milhões de pessoas, o que nos custou uma série. Eu tinha 18 anos. Estou bem, amigo. Bem, você tem que olhar para a realidade da situação. Para mim, você tem que superar isso. Não se trata de você, eu sei. Você está envergonhado, mas você não é tão importante assim. Supere isso.
Você Supere supera isso. Se você está preocupado com a percepção que as pessoas têm de você e anda por aí envergonhado porque jogou 5 bolas de faro alto, supere isso. E depois disso você fica bem. Mas por que essas bolas foram para o ar? Sabe, no ano anterior, no ensino médio, nós jogamos mais ou menos 35 partidas. Semanas entre eles, espaçados, com bastante tempo para descansar. Na NBA são jogos consecutivos. Não tinha pernas para isso. Olhando para o lance, todos os lances estavam alinhados. Todos os arremessos estavam em linha, mas todos eram curtos. Tenho que ficar mais forte, tenho que treinar de forma diferente. O programa de musculação que estou fazendo, tenho de adaptá-lo a uma temporada de 82 jogos para que quando chegarem os playoffs, minhas pernas estejam mais fortes e a bola chegue lá. Então eu analiso e digo, ok, o motivo pelo qual joguei as bolas para o alto foi porque minhas pernas não chegavam lá. E digo, no próximo ano estarei lá. E é isso aí. Feito. Estávamos jogando em Toronto no ano de 2000. E Vince estava arrasando na liga. E minhas costas estavam destruídas. Mas a percepção disso foi o quê? Kobe está perdendo o jogo contra o Toronto e Vince Carter. Minhas costas estavam muito doloridas, mas as pessoas diziam, o Kobe está evitando o Vince. Desculpe. Não, eu acho que não. Então, eu estava indo para aquele jogo e dizendo para mim mesmo, bem, outro dia eu poderei descansar e me recuperar. Hoje não vai ser um destes dias. Minhas costas podem me incomodar em qualquer outro dia. Hoje não vão me incomodar. Ele terá que me ver hoje. Cara, Sim. mano. Sim. Você está jogando contra o Golden State Warriors. O placar é 107-109 e você está perto de se classificar para os playoffs. Você sabe exatamente como o jogo está se desenrolando. Você sai na frente, está prestes a arremessar e de repente... Bum! Sim. Tendão de Aquiles, né? Olha, um amigo meu, Nima, está aqui só para ouvir você. Ele estava tocando e me disse, Patrick Bet-David, acho que você não está entendendo, ele me disse. Quando rompi o tendão de Aquiles na escola, 4 amigos me arrastaram para casa. Fui chorando o caminho todo de lá até o hospital e ele diz, não tenho a menor ideia de como ele fez isso. Ele foi lá e fez os lances livres e então você saiu da quadra, cara. E depois foi para cirurgia. Sim. Como você tolerou esse tipo de dor? Bem, eu vou te dar este exemplo, e eu acho que é a melhor maneira de explicar. Você tem uma lesão muscular, uma distensão ou ruptura, e está em má forma, muito má. Mal consegue andar. Quanto mais jogar alguma coisa, futebol, basquete, vôlei, o que for, não consegue fazer nada. Você está em casa e, de repente, há um incêndio em sua casa. Seus filhos estão no andar de cima. Sua esposa, onde quer que ela esteja, tudo vem abaixo. Eu aposto que você esquecerá seu problema muscular e correrá para o andar de cima, pegará seus filhos, verificará se sua esposa está bem e sairá correndo de casa. A vida de sua família é mais importante do que sua lesão muscular. Portanto, quando o jogo é mais importante que a sua lesão, você não sente isso. Mas aí você vai pro vestiário e um repórter chega perto de você e diz, Kobe, você tem certeza de que te disseram que você pode ter rompido o tendão de Aquiles? Eles vão fazer uma ressonância magnética, tem certeza disso? Sua resposta é sim. Então um dos repórteres diz, mas se alguém vai superar isso, provavelmente será você, certo? Você abaixa a cabeça e diz, oh Deus. Uau. O tendão de Aquiles era como o beijo da morte para os atletas. E eu não sei se posso fazer isso. Eu não sei. Há muitos fatores. Há a cirurgia que você precisa fazer. A cirurgia tem de correr bem, certo? E depois é um tendão. E não estou lidando com algo muscular ou algo que eu possa controlar. Não posso controlar o tendão, entende? Então não sei. E depois... E pense em como será o processo de recuperação. Ele vai ser longo. E será que eu quero fazer isso? Não sei se eu quero. Não sei. Essa foi a parte mais difícil. Não sabe se quer fazer isso ou não sabe se conseguirá se recuperar? Ambos. Os não dois. sei se posso fazer isso, não sei se quero fazer. Entendi. É um longo processo. Mas quando cheguei ao treinamento, minhas filhas estavam lá, olhavam para mim, eu olhava para elas e dizia, está tudo bem, o papai vai ficar bem, ele vai ficar bem. Vai ficar bem, vai ficar bem.
E como pai, você precisa dar o exemplo. E esse é outro obstáculo. Esse obstáculo não pode me definir. Ele não vai me paralisar. Ele não vai ser responsável por me afastar do esporte que eu amo. E eu vou me aposentar nos meus próprios termos. E foi aí que eu tomei a decisão de, quer saber, eu vou fazer isso. Vou fazer. Você é um monstro, mano. Quanto maiores forem as suas metas, e quanto mais ultrajantes elas forem, muitas pessoas dirão, isso é loucura, nunca vai acontecer. Então, ouvimos os pessimistas e tudo mais. E você simplesmente não pode dar atenção a isso. É assim que as coisas são. Eu sempre acho que se eu puder ver, então, se eu puder acreditar, então eu posso conseguir. Então eu vou te dizer uma coisa, visualizar sua meta e ir atrás dela torna tudo mais divertido. Você precisa ter um propósito, não importa o que faça na vida, você precisa ter um objetivo. Portanto, o treinamento do corpo, extremamente importante. O treinamento da mente, extremamente importante. É por isso que eu digo às pessoas que você precisa se educar, você precisa ler algo todos os dias, precisa aprender um novo idioma. É preciso estar sempre se aprimorando e procurando saber o que pode ser feito para melhorar seus negócios ou sua vida em geral. Então, quando alguém diz, essa é uma ideia estúpida, você em sua mente, não precisa dizer isso, mas em sua mente diga apenas, vai pro você é um idiota. O que você sabe? Há certas coisas que precisamos fazer que deveriam ser uma rotina, que deveriam fazer parte de sua programação diária, sem que você tenha que pensar nisso. Então, essa é basicamente a minha rotina e acredito muito nisso. As pessoas devem se dar conta que eu não terei nenhuma simpatia por nenhuma dessas coisas quando alguém disser que é difícil, porque há muitas coisas na vida que são difíceis. E você precisa se perguntar logo de cara, você vai ser um daqueles caras que vão recuar toda vez que algo for difícil para você? Ou você vai ser um daqueles caras que dizem, olha, não importa se é fácil, difícil ou muito difícil, eu vou me esforçar para superar isso. Esse sou eu, essa é a pessoa que eu quero ser e eu vou provar isso para mim mesmo e para o resto do mundo. Então, sim, há certas coisas que são difíceis. É difícil para as pessoas terem uma rotina, mas elas precisam fazer isso e devem trabalhar nisso, fazendo algo muito simples. Vou me levantar todas as manhãs, digamos, 1 hora mais cedo, antes do horário habitual, e simplesmente trabalhar nisso. E então, na próxima vez que trabalharem nisso, digam, ok, vou acordar cedo, fazer meu café, ou chá, ou o que for, e vou ler artigos, mesmo que talvez eu não tenha lido nos últimos 10 anos. Basta acrescentar isso e depois nem mesmo pergunte, devo ou não devo. Esse é o principal aspecto de uma rotina, você não se pergunta, devo ou não devo. Você simplesmente vai lá e faz. Deixe-me ir direto à primeira regra do sucesso. A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Veja, se você não tiver uma visão de onde está indo e se não tiver uma meta para onde vai, você ficará à deriva e nunca chegará a lugar algum. É como se você pudesse ter o melhor navio do mundo, o melhor avião do mundo. Se o piloto ou o capitão não souber para onde ir, ele ficará à deriva. Não chegará a lugar algum, ou muito provavelmente ao lugar errado. Então eu tive muita sorte de me deparar com a minha visão. E como você sabe, eu nasci em 1947 na Áustria, após a Segunda Guerra Mundial. E eu não gostava muito da Áustria quando eu cresci. Eu não via a hora de sair de lá. Eu não conseguia me ver como fazendeiro, um operário em uma fábrica ou algo assim. Embora meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Meu pai queria que eu me tornasse um policial, assim como ele. Minha mãe queria que eu ficasse lá e me casasse com uma garota chamada Heidi e consorte. Tivesse um monte de filhos, e então vivesse como a família Von Trapp em Noviça Rebelde. Mas essa era a visão deles, não a minha. Pois quando se tem um objetivo, uma visão, tudo se torna mais fácil. Lembrem-se que, nos Estados Unidos, por exemplo,
quando você analisa, vê a porcentagem muito baixa de pessoas que gostam de seus empregos. 74% odeiam seus empregos nos Estados Unidos. E não há muita diferença quando vem para a Europa. A maioria das pessoas não gosta do que está fazendo, porque, na verdade, não tinham um objetivo e seguiam esse objetivo. Ficam vagando sem rumo e, de repente, aparece uma vaga de emprego e elas pegam o emprego porque elas precisam trabalhar. Mas quando você trabalha uma tarefa árdua, é trabalho. E não é divertido. Então, se pensarmos que apenas 1/4 das pessoas realmente gosta do que está fazendo na vida, isso é inacreditável se pensarmos nisso. Então, eu me senti muito abençoado por saber o que eu estava fazendo. É como um estudante de medicina que estuda e sabe que quer se tornar um médico, você sabe para onde ir. Não dê ouvido aos pessimistas. Tudo o que eu fazia, o que eu ouvia da boca das pessoas era: isso é impossível. Isso não pode ser feito. Ou não. Me lembro de quando eu queria ser campeão de fisiculturismo. Todos ao meu redor, inclusive meus pais, diziam: isso é impossível. Por que não se tornar o campeão de esqui? É isso que fazem na Áustria. Ou campeão de ciclismo, ou atletismo. Não se pode ser campeão de fisiculturismo. Foi exatamente isso que eu ouvi e, é claro, eu provei para as pessoas que pode ser feito. Então, sempre quando alguém me dizia: isso não pode ser feito, eu ouvia: isso pode ser feito. Quando diziam não, eu ouvia sim. E quando diziam é impossível, eu ouvia: é possível. Porque acredito fortemente nisso. Acredito plenamente no que Nelson Mandela disse, que tudo é impossível até que alguém o faça. Bem, eu seria aquele que diz a si mesmo: eu vou fazer isso e vou mostrar a eles. Talvez isso nunca tenha sido feito antes, mas por mim, tudo bem. Eu vou fazer. Trabalhe duro. Não existe mágica. E eu fico louco quando as pessoas dizem que não tem tempo suficiente para ir à academia, 45 minutos por dia e malhar, ou fazer algo de 45 minutos a 1 hora por dia para melhorar, seja uma melhora física ou uma melhora mental. Imagine que leia 1 hora por dia sobre história. Quanto você aprenderá depois de 365 horas em um ano? Pense que se você estudasse a história dos músicos, dos compositores, o quanto você saberia. Imagine se você trabalhasse em um negócio ou em algo que desenvolva todos os dias por 1 hora. Imagine o quanto você avançará e chegará mais longe. Eu fico louco quando as pessoas dizem que elas simplesmente não têm tempo. Em 24 horas em um dia, dormimos 6 horas por dia. Portanto, isso nos dá ainda 18 horas. Agora tem alguém balançando a cabeça aqui na frente. Provavelmente ela diz: eu não durmo 6 horas, durmo 8, ok? É só dormir mais rápido. Então temos 18 horas por dia. A pessoa média trabalha cerca de 8 a 10 horas. Então temos cerca de 8 horas restantes. Depois você viaja cerca de 1 hora por dia. Talvez 2 horas por dia. Então você ainda tem 6 horas restantes. Então o que você faz com essas 6 horas? O que você faz com essas 6 horas? Comemos um pouco, conversamos um pouco, falamos um pouco com as pessoas e tudo mais. Mas você pode ver quanto tempo está disponível se você organizar o seu dia. Então você tem que trabalhar duro. O ponto principal e o motivo pela qual eu gosto de fazer esses seminários, palestras ou discursos motivacionais ou como quer que você os chame, é porque podem estimular as pessoas e realmente dar a elas o impulso extra que precisam, incentivá-las, colocá-las em um modo de pensar positivo e todas essas coisas, porque sei que sou um produto exatamente disso. Eu me lembro de que quando eu tinha 15 anos eu peguei uma revista e li sobre Reg Park e eu fiquei muito empolgado.
eu fui para casa e todas as coisas que eu odiava em casa e todas as coisas que eu odiava na escola desapareceram de repente, porque agora eu tinha um objetivo, agora eu sabia para onde eu estava indo. Eu li isso na revista, eu disse, foi isso que o Reg Park fez. E sim, ele veio de um lugar pobre, Leeds, era uma cidade industrial, era suja, poluída e tudo mais, e foi lá que ele cresceu. E foi assim que eu cresci aqui, e eu segui os passos dele, e deu certo. Então posso dizer que foi por meio de uma revista que surgiu esse poder sobre mim. Imagine agora se formos lá e dissermos às pessoas ao vivo, você pode fazer isso, você pode fazer, você pode ser o melhor, faça isso, vá em frente, vá para o helicóptero ou o que quer que seja. Quer dizer, é como se você estimulasse as pessoas e dissesse, é por isso que gosto disso, porque eu sinto que sou resultado de muito incentivo de muitas pessoas, portanto eu quero fazer o mesmo, porque no final, eu sempre digo que não somos julgados pelo que ganhamos, mas somos julgados pelo quanto retribuímos, quanto damos. É por isso que eu quero retribuir. Estou aqui para falar de sucesso. A primeira regra do sucesso é ter uma visão. Se você não tem uma visão de para onde vai, e se não tem um objetivo de para onde está indo, você vai à deriva e nunca acaba em lugar nenhum. Como você sabe, nasci em 47 na Áustria, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso tive muita sorte. Afinal de contas, eu realmente não gostava da Áustria quando nasci. Mal podia esperar para sair de lá. Eu não podia me ver me tornando um fazendeiro, ou um operário de fábrica, ou algo assim. Embora meus pais quisessem que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Mas essa era a visão deles, não a minha. Minha visão era totalmente diferente. Senti que nasci para algo especial, para algo único, para algo grandioso. Então, um dia fui para a escola. Lembro que eu tinha 11 anos de idade. E eles estavam passando um documentário sobre a América. E eles mostraram neste documentário as enormes construções. Enormes arranha-céus. Enormes pontes. As estradas de 6 pistas. E todas essas coisas que eu disse para mim mesmo, é onde eu quero estar. Eu não quero estar aqui nessas pequenas casinhas e estes pequenos prédios. Eu quero estar na América. Um dia, depois da escola, passei por uma loja em Graz. Entrei, olhei à minha volta e depois vi uma revista. Vi uma revista de fisiculturismo que tinha o Reg Park na capa. Reg Park era então 3 vezes Mr. Universo. Eu o vi em uma grande tela como Hércules. Li e disse para mim mesmo, uau, este é o plano para a minha vida. Isto é exatamente o que eu quero fazer. Quero me tornar um bodybuilder campeão, como Reg Park. Eu quero estar em filmes como Reg Park. Quero ganhar milhões de dólares e ser rico e famoso, como Reg Park. Era tão bom saber para onde eu estava indo. Imagina que a maioria das pessoas não sabe para onde está indo. Ele sabia para onde estava indo. Vou me tornar um bodybuilder campeão, como ele. Portanto, era só uma questão de como fazer isso. Fiquei tão aliviado, porque quando você tem um objetivo, quando você tem uma visão, tudo se torna fácil. Então, as pessoas sempre me perguntavam quando me viam na academia treinando muito. Por que você malha tanto? 5 horas, 6 horas por dia e tem sempre um sorriso no rosto. Eu dizia a eles o tempo todo, porque estou focado em meu objetivo. O título de Mr. Universo. Cada repetição que faço me aproxima do meu objetivo, para tornar esta visão uma realidade. Cada série que faço, cada repetição, cada peso que eu levanto me aproxima mais de tornar o meu objetivo uma realidade. Por isso, mal podia esperar para fazer outro agachamento com 220 quilos. Mal podia esperar para fazer de novo outros 2.000 abdominais. Mal podia esperar pelo próximo exercício. Quando eu tinha 20 anos, fui a Londres e ganhei o concurso Mr. Universo. Eu era o mais jovem de todos os tempos, e foi porque eu tinha um objetivo.
Deixe-me dizer uma coisa, visualizar seu objetivo e ir atrás dele o torna divertido. Você tem que ter um objetivo, não importa o que você faça na vida, você tem que ter um propósito. 74% odeiam seu trabalho nos Estados Unidos. Isso não é muito diferente quando você vem para a Europa. A maioria das pessoas não gosta do que está fazendo, porque elas não tinham realmente um objetivo e o seguiram. Elas simplesmente não têm direção, ficam à deriva e de repente, se houver uma vaga, eles conseguem um emprego porque têm que trabalhar. Mas então, quando se trabalha, é uma tarefa. É um trabalho. Não é divertido. Se você acha que apenas 1/4 das pessoas realmente gostam do que estão fazendo na vida, é incrível se você pensar sobre isso. Então eu me senti tão abençoado que soube o que estava fazendo. É como um estudante de medicina que estuda e sabe que quer ser médico. Você sabe para onde ir. E a mesma coisa é também na política. Lembro que na política eu tinha uma visão muito clara de que eu seria o líder da Califórnia. Isso era o mais longe que eu podia ir, porque eu não nasci nos Estados Unidos, não podia concorrer à presidência, mas para ser o governador do 5º maior estado, eu deveria dizer que o maior estado, a 5ª maior economia do mundo, era para mim o título final. A conquista final na política. Muitas pessoas se aproximaram de mim e disseram: por que você não participa de algo menor? Você nunca vai conseguir. Eu me candidatei a governador e 2 meses depois me tornei o governador da Califórnia, porque eu tinha uma visão muito clara do que eu ia fazer com a Califórnia. Então a regra número 1, tenha uma visão. A regra número 2 é: não dê ouvido aos opositores. Não dê ouvidos aos pessimistas. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu ouvi das pessoas foi: isso é impossível. Isso não pode ser feito. Ou não. Foi o que eu ouvi. E é claro, eu mostrei às pessoas que isso pode ser feito. Então, sempre que alguém dizia não pode ser feito, eu ouvia sim, pode ser feito. Quando eles disseram não, eu ouvi sim. E quando eles disseram é impossível, eu ouvi é possível. Eu acredito firmemente no que Nelson Mandela disse. Tudo é sempre impossível até que alguém o faça. E eu vou mostrar a eles. Talvez isso nunca tenha sido feito antes. Por mim, tudo bem. Mas eu vou fazer. E eu não dei ouvido aos pessimistas. É sobre o trabalho árduo que você faz. E eu disse a mim mesmo, no fisiculturismo, treinei 5 ou 6 horas por dia, agora eu vou fazer a mesma coisa para atuar. E é claro, fui para as universidades para estudar inglês. Estudei eliminação de sotaque, aulas de atuação e tudo isso. Durante todo o dia, eu trabalhei. Em um curto período de tempo, fiz um filme chamado Hércules, em Nova York. E claro, foi direto para o lixo. Mas eu não desanimei, e eu ainda tinha a mesma visão. E então, de repente, fiz The Streets of San Francisco, The Great Bodyguard, Pumping Iron, The Villain. Então, de repente, Dino De Laurentiis e Universal Studio me pediram para estrelar em Conan, o Bárbaro. E depois que eu fiz Conan, o Bárbaro, em uma entrevista coletiva, o diretor, que era John Milius, disse: se não tivéssemos o Arnold, teríamos que construir um. Então pense nisso. O mesmo corpo que eles disseram que não vai funcionar, porque o momento não é oportuno. Alguns anos depois, estou fazendo Conan no Bárbaro, e foi sucesso de bilheteria quando saiu no verão de 82. E o diretor disse: se ele não tivesse seu corpo, nós teríamos que construir um. Então, de repente, meu corpo se tornou um ativo, outra vantagem.
E a mesma coisa aconteceu com o Terminator. Depois que terminamos de filmar O Exterminador do Futuro, Jim Cameron disse à imprensa: se Arnold não tivesse tido aquele sotaque, nem tivesse falado como uma máquina, eu não acho que o filme teria funcionado. Então pense sobre isso. O corpo e o sotaque que atacaram foram uma vantagem. Mas eu não dei ouvidos a esses perdedores. Eu não os escutei. E a realidade é que não se pode ouvir os pessimistas. É uma lição muito importante para todos vocês. Quando alguém lhe diz, é uma ideia estúpida, você em sua mente só tem que dizer: cuide de sua vida, seu idiota. O que você sabe? Eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E qualquer coisa que estivesse fora das linhas, eu não tinha tempo para isso. Eu joguei com gripe, joguei com uma febre de quase 39 graus, cara. Uau! Esse obstáculo não pode me definir. Ele não vai me paralisar. Não será responsável por me afastar do esporte que amo. E eu vou me aposentar nos meus próprios termos. Porque quando eu me aposentar, eu não quero ter que dizer: gostaria de ter feito mais. Eu assistia ao Magic jogar, o Michael jogar, e os via fazer essas jogadas incríveis e disse a mim mesmo: posso chegar a esse nível? Não sei, mas vamos descobrir. Quem seria Shaq se ele tivesse sua ética de trabalho? O maior de todos os tempos. Se Shaq tivesse sua ética, o maior de todos seria os o maior. tempos, com certeza. E ele seria o primeiro a te dizer isso. Com certeza, esse cara tem uma força que eu nunca tinha visto. Era uma loucura. Fico muito irritado quando as pessoas dizem que não tem tempo suficiente para ir à academia por 45 minutos por dia e se exercitar. Faça alguma coisa por 45 minutos a 1 hora por dia para melhorar, seja fisicamente ou mentalmente. Imagine ler 1 hora por dia sobre história. O quanto você aprenderá depois de 365 horas em 1 ano. Pense se você estudar sobre a história da música, sobre compositores, o quanto você saberá. Imagine-se trabalhando no negócio que deseja desenvolver todos os dias por 1 hora. Imagine o quanto você criaria e avançaria. Fico muito incomodado quando as pessoas dizem que não temos tempo. Temos 24 horas por dia. Dormimos 6 horas por dia. Portanto, ainda nos restam 18 horas. Tem alguém balançando a cabeça, provavelmente dizendo: eu não durmo 6 horas, durmo pelo menos 8. Vá dormir mais cedo. Temos 18 horas por dia. A pessoa média trabalha cerca de 8 a 10 horas. Digamos que sejam 10 horas, então temos 8 horas restantes. Você circula cerca de 1 hora por dia, talvez 2 horas por dia. Agora você tem 6 horas restantes. O que você faz com essas 6 horas? O que você faz com essas 6 horas? Depois, comemos um pouco, conversamos um pouco. Falamos com as pessoas e todas essas coisas, mas você vê quanto tempo está disponível se organizar seu dia? Você tem que trabalhar duro. Vou te contar uma coisa. Quando eu fui para os Estados Unidos, fui para a universidade. Eu ia e treinava 5 horas por dia. E trabalhava na construção civil porque naquela época não havia dinheiro para o fisiculturismo. Eu não tinha dinheiro para suplementos alimentares nem nada. Eu tinha que trabalhar na construção civil. Fui para a faculdade, malhei na academia e à noite, das 8 às 12 horas, fui para as aulas de teatro 4 vezes por semana. Eu fazia tudo isso. E eu não desperdicei um único minuto. E é por isso que estou aqui hoje.
Hoje pode ser o dia em que sua carreira chegue ao fim. O que você faz agora? É melhor eu começar a trabalhar. Descanse no final, não no meio. E isso é algo pela qual eu sempre vivo. Não vou descansar, vou continuar me esforçando. Há muitas respostas que eu não tenho. Até mesmo perguntas que eu não tenho. Mas vou continuar. Descobrirei essas coisas à medida que for avançando. Você simplesmente continua construindo. Tento viver de acordo com isso o tempo todo. Tem um sonho? Sacrifique-se por ele e nunca pare para descansar no meio. Quando entrei na NBA, pensei, esses caras realmente não trabalham muito. Uma das coisas que eu fazia era que todo mundo estava no refeitório comendo e fazendo todo tipo de coisa e eu voltava para a academia. Eu simplesmente voltava para a academia. Como posso mostrar que não, eu tenho a vantagem? Por meio do treinamento. Quando me levanto de manhã, minha filha vai comigo. Da manhã? Às 4, minha filha de 15 anos vai comigo. Ela vai comigo antes da escola e isso se torna uma coisa de pai e filha. Legal. Por meio desse processo, ela entende o valor do trabalho árduo. É por meio desses comportamentos onde encontra motivação para fazer isso. Acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu lado. E eu acho que é isso que é, ou deveria ser a grandeza. Não é algo que vive ou morre com uma pessoa. É como você pode inspirar uma pessoa para que ela, por sua vez, inspire outra pessoa e depois inspire outra pessoa. É assim que você cria algo que, na minha opinião, dura para sempre. Não se trata de ficar sentado e ser feliz. Seu líder, o seu trabalho é tirar o melhor deles. Tem que lidar com isso, encarar o problema, aprender com ele. É emocionante quando você ganha, é emocionante quando você perde, porque o processo deveria ser exatamente o mesmo. Mas o mais difícil é enfrentar essas coisas. Mas e se hoje for o dia em que você é isso? O que você faz agora? O que posso dizer? Mamba desliga. Os meus pais eram ótimos. Enquanto crescia, eles me ensinaram a importância da imaginação, da curiosidade e da compreensão de que se você quiser realizar algo, não vou simplesmente sentar aqui e dizer, você pode fazer o que quiser. Sim, você pode, mas tem que se esforçar para chegar lá, certo? Eles me ensinaram isso desde muito cedo, cara. E quando você cresce, como uma criança, pensando que o mundo é seu, que todas as coisas são possíveis se você se esforçar, você cresce com essa crença fundamental. Quem foi mais influente para você, seu pai ou sua mãe? Ambos foram influentes em diferentes momentos. Certo, a minha mãe estava presente diariamente. Meu pai, ele influiu em um momento muito crítico. Quando tive um verão em que joguei basquete aos 10 ou 11 anos de idade. E aí eu vim jogar e não marquei um ponto sequer durante todo o verão. Nenhum. Você não marcou nada? Nenhum. Você estava no jogo? Eu estava no jogo. Como você não marcou? Porque eu estava terrível. Nenhum lance livre, nenhum nada. Nenhum arremesso de sorte, nenhuma jogada de fuga, 0 pontos. Lembro-me de ter jogado e ficado chateado com isso. Mas meu pai me abraçou e disse, escute, quer você marque 0 ou 60 pontos, eu vou amá-lo, não importa o que aconteça. Uau. E essa é a coisa mais importante que se pode dizer a uma criança. A partir daí eu pensei, tudo bem, isso me dá toda a confiança do mundo para falhar. Eu tenho segurança, mas que se dane isso. Estou marcando 60 pontos, vamos lá. Certo, a partir daí comecei a trabalhar. Continuei com ele e continuei praticando. Acho que foi aí que a ideia de ter uma visão de longo prazo se tornou importante. Porque eu não ia pegar esses garotos em uma semana, eu não iria pegá-los em um ano. Foi então que me sentei e disse, ok, isso vai exigir alguma reflexão. Em que eu quero trabalhar primeiro? Tudo bem, a pontaria. Tudo bem, vamos acabar com isso. Vamos nos concentrar nisso. Meio ano, 6 meses. Não faço nada além de lançar. Depois criar meu próprio lançamento e depois me concentro. Então comecei a criar um menu de coisas. Quando voltei no verão seguinte, eu estava um pouco melhor. Depois chegou a vez dos 14 anos. A metade de trás dos 13, 14 anos. E então eu estava passando todo mundo. Isso aconteceu em 2 anos. E eu não esperava que acontecesse em 2 anos. Mas aconteceu, porque o que eu tinha de fazer era trabalhar os fundamentos e as bases. Enquanto eles confiavam em sua capacidade atlética e natural, e como eu me mantinha fiel aos fundamentos, eles acabaram se recuperando. Então meu corpo, meus joelhos pararam de doer, e eu cresci em minha estrutura.
E depois, sua capacidade atlética, uma vez que você tem os fundamentos, o trabalho Exato. duro, a mentalidade, se você acrescentar a capacidade atlética, é o fim do jogo. Exatamente, então o jogo Uau. acabou. O amor pelo jogo, o desafio. Eu assisti ao Magic jogar, ao Michael jogar, e os via fazer coisas inacreditáveis e pensava: será que posso chegar a esse nível? Eu não sei, mas vamos descobrir. Descobriremos. Então essa curiosidade de ver até onde eu poderia chegar me levou a esse caminho, eu acho. With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Greatness lies ahead for this young man. Aprendi que é preciso trabalhar duro e encarar o jogo com uma mentalidade séria. Houve um período em 2003, quando Shaq estava lesionado, e Phil me chamou em seu escritório e disse: precisamos que você realmente ligue os motores e comece a marcar mais pontos se quisermos vencer. Foi o que eu fiz. Acabei marcando, acho que foram 9 jogos seguidos, mais de 40 pontos. 9 seguidos. 9 consecutivos. Depois Shaq voltou no penúltimo jogo, e então Phil me chamou. Ele me chamou em seu escritório e disse: Kobe, tudo bem. Preciso que você diminua o ritmo. Eu disse: por que? Se estamos ganhando, não entendo. É porque nosso objetivo é ganhar um campeonato. Mas se continuarmos a fazer isso, perderemos Shaq. Nós o perderemos. Sua motivação, seu entusiasmo. O que o desencadeia, o que aciona, certo? Então, preciso que você se afaste para que possamos puxar Shaq para frente em junho. Uau. E esse foi o grande desafio. Você deixa de ser o único jogador dominante e passa a entender que precisa ajudar os outros. E para ajudar os outros? Difícil? É mais como se você se colocasse de lado, no lugar do jogador, e entendesse o que ele está sentindo. E então, você tem de tomar certas decisões. Ok, que botões eu preciso apertar para que esse jogador chegue ao próximo nível? Portanto, não se trata de ficar sentado e feliz da vida. Seu líder ou seu trabalho é tirar o melhor deles. Mesmo que eles não gostem disso naquele momento. Ele era muito exigente, porque esperava que todos fizessem o mesmo esforço que ele. E isso não era realista. Você não está atrás de mim, você não está na minha frente, você está bem ali, paralelo a mim. Os treinos foram muito competitivos logo de cara. Você sabe como Kobe é. Estávamos brincando, às vezes estávamos brigando. Ele não me deixou tropeçar muitas vezes. Em alguns momentos, eu era expulso ou estava prestes a receber uma falta técnica ou me assedia. Ele estava lá para me corrigir muitas vezes, o que me ajudou muito. Estávamos no intervalo e ele disse: ei, estou livre. E eu disse: ok. Então saímos e a mesma coisa: ei, estou livre. Ok? E ele voltou: ei, cara, você tem que me jogar a bola. E eu disse: cara, que se dane, pegue no rebote se eu errar, mano. Tudo bem, ouça, eu não lido com pessoas que não se comprometem nesse nível, mas agem como se o fizessem. A piada que corre, ou ele não passa, toda essa porcaria, ok? Tudo bem, eu fico com esses 5. Fico com 5 deles.